Bom, hoje a gente vai fazer a primeira prática do curso, né, usando dinâmica molecular, mas antes de iniciarmos a prática, eu vou fazer algumas instruções de como estar criando a máquina virtual, né, e a partir dessa máquina virtual que a gente vai fazer as várias atividades do curso, né, seja na dinâmica molecular, na parte do rede Boltzmann, e também ligado à parte do contínuo. Né. Então, antes de partirmos para essa constituição da máquina, né, vamos só relembrar o que é que a gente acabou discutindo e qual seria o propósito, então, para essa atividade hoje. Né. Bom, então, toda a discussão até o momento foi relativa à dinâmica molecular, né, da qual a gente inicia o sistema, né, a partir de posições e velocidades. Uma vez que a gente tem as posições e velocidades, então a gente calcula as forças, né, e a partir das forças, que ela depende do potencial de energia, né, da qual ela tem uma dependência das posições. Né. Então, se eu conheço as forças, eu agora consigo fazer a propagação das posições no tempo, né, bem como das velocidades. Isso é feito de uma forma em ciclo, né, e a cada passo a gente vai estar guardando, então, as propriedades físicas de interesse, os observáveis físicos de interesse no sistema. E a partir das médias, né, dessas propriedades físicas, que a gente vai poder comparar, por exemplo, com alguns resultados experimentais ou resultados que a gente pode obter, né, do ponto de vista macroscópico. Bom, isso de um modo geral, o que a gente vai fazer hoje é uma aplicação dessa metodologia, usando um código, o código LAMMPS. Eu vou estar comentando algumas características desse código, né? Mas a ideia é a gente usar para um sistema na qual ele vai estar sobre uma interação de um potencial do tipo Lennard-Jones, por exemplo, né? Bem como onde, só lembrando para vocês, né? Então, Lennard-Jones, você tem a função, ela é descrita, ela depende de dois expoentes, né? Um é 1 sobre R a sexta, que é o termo atrativo, e 1 sobre R a 12, que é o termo repulsivo. E a ideia essencial desse termo repulsivo, né, é que ele pudesse emular o comportamento de um exponencial, né, um decamento exponencial próximo à região de distâncias, onde os átomos estariam em distâncias muito próximas. Né? Enquanto o termo atrativo é um termo que vem das dispersões de London, então ela tem um significado físico. Isso aqui é uma consideração numérica, né, para auxiliar, né, os cálculos. Com esse potencial, além dele, né, para os sistemas que a gente vai estar interessado, ele tem essencialmente dois parâmetros. Um é o epsilon, que vai nos dar a escala de energia, né, e o outro é o sigma, que vai nos dar a escala espacial. Né. Então, a partir desses dois parâmetros, a gente vai conseguir descrever algumas das interações intermoleculares. Né. Se eu estiver considerando a parte intramolecular, né, então eu teria que incluir também os potenciais da ligação, que é essencialmente o potencial do tipo oscilador harmônico, né, onde tem a constante da mola e a distância de equilíbrio, né, bem como a parte angular, né, a gente também vai ter um potencial que ele é harmônico, ele tem uma constante de força que vai descrever quão forte ou fraca essa interação, e um ângulo de equilíbrio, bem como um potencial periódico, ele descreve, né, os termos de torção, que essencialmente você pegar uma molécula com se você tem 4 átomos, por exemplo, ela fazer um giro sobre um determinado ângulo. E as duas partes que seriam relativas já havia comentado, né, o tipo Lennard-Jones, e uma interação eletrostática, que é do tipo Coulomb. Então, a nossa energia potencial, ela vai ser descrita por todos esses termos, e durante a prática a gente vai poder, por exemplo, ver como é que é o comportamento, né, em cada um deles, e poder obter informações quanto às forças, bem como as informações quanto às energias potenciais, a energia cinética, pressão, densidade e vários outros observáveis físicos de nosso interesse. Bom, então na simulação da dinâmica molecular, vocês vão ver que o que a gente vai fazer é
vai ser realizada em 2 fases. A primeira é uma fase de equilibração, né, que é fazer com que os graus de liberdade do sistema atinjam aquela temperatura-alvo, a pressão-alvo, né? Então, uma vez que você tem equilibrado, a gente vai dar uma continuidade nesse cálculo, que seriam mais passos na dinâmica, que é essencialmente a região de produção. Então, as médias estatísticas que a gente vai tirar em função, né, dos observáveis físicos, ela vai estar acontecendo nessa fase de produção. Então, obviamente, quanto maior, mais longo o tempo da simulação, melhor, né? Você vai ter mais médias, se melhora a sua média, né, no final das contas. Bom, então eu vou passar para uma outra parte, que é uma parte mais prática, que é a obtenção, né, a criação, na verdade, dessa máquina virtual, né? Então, a ideia aqui é a gente usar uma máquina que vai ser comum a todos, né, de tal modo que não haja problemas em relação à compilação dos códigos. Ela já foi testada, né, para as várias atividades que a gente está querendo desenvolver no curso, né, e todo mundo vai estar com o mesmo, do ponto de vista, pelo menos, computacional, né, tanto a mesma máquina, né, e aí qualquer problema vai ser comum a todos, né. Mas ela já foi testada, né, nas várias atividades que a gente tem interesse, e a outra grande vantagem é que nós compilamos e introduzimos, né, todos os códigos que vão ser desenvolvidos no curso, né. Então, de tal modo que isso vai ser bastante útil quando vocês vão ver que a gente não vai precisar perder muito tempo em relação à compilação dos códigos, bem como, né, a problemas em relação à execução deles. Bom, para realizarmos a montagem da máquina virtual, né, eu havia encaminhado para vocês uma mensagem ontem com alguns passos, né. Eu vou, deixa eu só dar um tempo aqui, mudar de tela. Tá? O que eu vou fazer é, passo a passo, né, tentar montar, né, uma máquina virtual. Bom, quais informações que a gente vai precisar, né? Você pode fazer isso depois da aula ou pode dar sequência comigo aqui ao longo dessa discussão, né? Então, essencialmente você vai precisar de 3 arquivos, né? O primeiro é o VirtualBox, né, que você consegue obter ele, né, no site virtualbox.org, né? Vamos ver se eu vou entrar aqui. E nesse site, né, se você vir em Downloads, né, você tem a opção de baixar os pacotes a depender do sistema que você tem, né? Então, você pode criar essa máquina virtual tanto no Windows quanto no OS, né, do Mac, quanto em várias distribuições do Linux, né? Então, escolha de acordo com o sistema operacional do teu computador, né? Além disso, é aconselhável a gente usar essa VirtualBox Extension Pack. Ela é para todas as plataformas, né? Ela vai ser muito útil para, por exemplo, a gente fazer transferências de arquivo da máquina real para a máquina virtual e vice-versa, bem como, né, do ponto de vista gráfico, né, vai ficar muito mais ágil e também mais fácil de estar navegando na máquina virtual, né? Então, eu aconselharia a também baixar, né, esse pacote. E, finalmente, a gente tem, na mensagem que eu vou encaminhar para vocês, né, a gente pode acessar, nós podemos acessar o espelho da máquina virtual, né? Então, se você, se por algum acaso a mensagem não estava claro, mas se você entrar no site no 8 disciplinas do curso, né, eu havia colocado o endereço na qual a gente pode baixar esse arquivo, certo? E já as informações sobre o usuário, né, e a senha dessa máquina virtual que nós vamos estar criando, né? Então, a escolha do sistema operacional para essa máquina virtual foi o Linux,
por um motivo relativamente simples, que é o sistema operacional que é usado, o mais usado em computação científica, né? Então, se você pensar em termos dos grandes computadores, supercomputadores que a gente tem no mundo, quase que 100% deles, ele roda dentro com o sistema Linux, né? E, além disso, é um sistema que permite que a gente possa usar o nosso computador, o nosso hardware, com toda a sua potencialidade, né? Diferente do Windows, que reserva uma considerável parte da memória RAM, né, e para o sistema. O Linux ele é muito mais leve, né? E para a montagem dessa máquina virtual, a gente também escolhemos um sistema Linux que ele é mais leve, que é o Ubuntu, porque o tamanho total, né, requerido para essa máquina é da ordem de 20 GB, né? Se você fosse usar o Ubuntu comum, você precisaria de fazer um download que seria de um arquivo da ordem de 14 a 20 GB, o que para algumas pessoas poderia ser uma certa limitação, né? Então, nesse caso, ela é mais leve, mas não mas atende plenamente, né, as nossas necessidades aqui no curso. Tá? Bom, então, o que é que a gente vai ter? Se você baixar aqueles arquivos, né, esses 3 arquivos, os 2 primeiros, né, que é relativo ao VirtualBox, você escolhe o sistema que você está interessado, ou que você tem, né? E o segundo seria esse pacote de extensão do VirtualBox, que vai ser útil na navegação e na execução de várias partes do sistema, bem como a máquina virtual, né, que você consegue obter nesse endereço que você tem acesso ou na mensagem que eu encaminhei para vocês ontem, ou pelos avisos, né, da disciplina no E-Disciplinas, né? Para quem não tem acesso, essa seria esse arquivo, ele tem algo da ordem de 7 GB, se eu não me engano. Não, 5.7 GB, né? E nele já está tudo, né? Os códigos compilados, os arquivos, os softwares para visualização, bem como, né, uma possibilidade da gente poder estar atualizando sempre, né, os arquivos de entrada através do nosso GitHub, né? Então, a gente também criou uma página no GitHub para a disciplina, né? Eu vou entrar aqui só para vocês, vocês também têm acesso a partir do E-Disciplinas, né? Mas, essencialmente, aqui a gente vai estar colocando todos os tutoriais, né? E você pode tanto acompanhar pelo GitHub ou pela própria, dentro dos diretórios da máquina virtual, né? Então, aqui vai estar toda a informação necessária para a gente executar os laboratórios, né? Então, antes de qualquer atividade, é sempre salutar, eu vou fazer isso aqui com vocês, né? A gente fazer atualizar, primeiro, obter esse material que está no GitHub e depois atualizar os arquivos. Então, vai ser sempre importante atualizar antes, né, de executar as atividades. Bom, então, voltando aqui à questão da máquina virtual, a gente tem esses 3 arquivos. Primeiro, o espelho da máquina virtual, né? O segundo, ele vai criar, esse segundo aqui, na verdade, é um pacote de extensão do próprio VirtualBox, que é esse software que vai criar a máquina virtual, né? E o arquivo para instalação do VirtualBox, né? Como eu já havia instalado, né, o VirtualBox, né, aqui, se você clicar, ele é muito fácil de estar essencialmente instalando, né, isso dentro do Windows. Ele vai abrir aqui para todos nós. Ele vai estar procurando sobre o sistema, né? Então, apareceu aqui esse setup, né? E aí você, essencialmente, só pode ir dando um next, né? Então, se eu der next, ele vai entender que eu já tenho esse software, né? Então, se eu tiver
dar continuidade, eu teria que estar rebutando minha máquina, né? Mas no seu caso, é simplesmente você está sempre dando um next, né? Ele vai gerar e fazer o setup desse VirtualBox. Em seguida, você pode fazer, eu vou dar um finish. Então, se alguém tiver algum problema, pode me escrever tanto no chat ou se for fazer depois, né? Pode nos contactar para a gente estar auxiliando, né, na criação dessa da máquina virtual, não da máquina virtual, mas da instalação desse VirtualBox, né? Bom, o pacote de extensão, ele é feito em seguida, né? A ideia também é a mesma, ele já vai assumir, vai olhar aqui, então, como já havia instalado, não há necessidade de estar reinstalando novamente, mas é só você dar um instalar, que ele vai estar gerando para vocês esse pacote de extensão, né? Então, vou dar um cancelar aqui. Bom, o que vai aparecer quando eu clicar? Ele vai criar um ícone, quando você vai fazer todo esse processo. O pacote de extensão, Wellington, você encontra no próprio site do VirtualBox, né? Se você for em Downloads, a gente tem aqui os pacotes. E logo embaixo, nós temos a informação quanto ao pacote de extensão, né? Acho que a Bruna, eu estou... Obrigado, Bruna, é isso mesmo. Ela colocou o link, né, para a obtenção desses pacotes, mas ele essencialmente está logo abaixo onde você baixa, faz um download desse VirtualBox, né, embaixo ele já tem a informação quanto a esse pacote de extensão. É algo da ordem de poucos minutos, né, questões de minutos para estar instalando ambas tanto a VirtualBox quanto esse pacote de extensão. Ele vai aparecer um ícone, né, ele tem essa cara como um cubozinho, Oracle Virtual Machine, VirtualBox, né? Se você clicar nele, ele vai aparecer essa... Para mim já tem uma máquina que eu havia criado anteriormente, né? Mas a gente vai fazer agora passo a passo. Então, antes de iniciarmos o processo de criação da máquina, né, eu vou primeiro ter que descomprimir o espelho da máquina virtual, né? Então, note que isso aqui vai criar uma certa limitação em termos da memória que você teria no teu computador, né? Porque a gente vai precisar de pelo menos 6 GB, a gente já tem 6 GB, né? E eu precisar descomprimir esse arquivo, tá? E no caso, ele vai ter algo da ordem de 14 GB descomprimido, né? Isso significa que você vai ter que ter pelo menos 20 GB, né, disponível no teu computador para criar essa máquina virtual. Depois a gente pode eliminar esse espelho e aí você tem liberado 6 GB, né? Então você tem que deixar reservado aí pelo menos 14 GB para a máquina virtual. Enquanto ele está descomprimindo, né, que ele é um arquivo relativamente grande, eu vou fazer uma outra coisa que vai ser importante para a gente, que é criar um diretório, né? Você pode criar onde você quiser, né? Eu vou criar aqui na minha área de trabalho, tá? Eu vou criar uma pasta, chamar de PNE 2020, vou colocar o nome desse, né? 2429, você pode chamar como você quiser, né? E eu vou usar essa pasta para ela fazer uma interface com a máquina virtual. Então, significa que tudo que eu fizer na máquina virtual e eu jogar nessa pasta, eu consigo ver na máquina real, e vice-versa, tá? Então, ela vai ser bidirecional, né? Ela vai permitir que a gente possa compartilhar nossos arquivos através desse diretório. Você pode colocar quantos diretórios vocês quiserem, né? Mas, para que isso aconteça, a gente vai ter que mudar um pouco as atribuições, né,
desse diretório. Então, vou vir clicando, né, o botão direito do mouse, e vai aparecer essas opções, né, e a gente tem a opção de propriedades. E em propriedades, né, você vai ter tem duas partes que a gente vai estar trabalhando. A primeira que é essa de compartilhamento, né, eu vou permitir que vários usuários possam estar acessando esse diretório. E a segunda é a questão de segurança, né? Então, se eu for em compartilhamento, né, você tem informação sobre o diretório, o caminho da rede dele, né? Eu posso colocar, clicando em compartilhar, né, ele vai me aparecer essa opção. Então, aqui você tem o usuário, desse meu computador, né? E eu vou criar um outro, seria todos, tá? E vou adicionar esse todos aqui. Então, o que o todos pode fazer, né? Aqui, no princípio, né, você tem várias opções de o que ele pode estar fazendo nesse diretório. Então, eu vou solicitar que ele também possa fazer a gravação, né? Mas sem dar essa permissão de remover, por questão de segurança. E aí eu vou, simplesmente você clica em compartilhar. Então, ele já criou esse diretório, né? Bom, ele já não criou o diretório, ele deixou esse diretório acessível, né, a todos os usuários, e a insegurança, né, para ser feita essa etapa, você vê que já aparece aqui o grupo todos, né, e note que aqui são as permissões que esse usuário todos, né, todos os usuários teriam em relação a esse diretório, né. Ele pode modificar, ler, executar. Eu só vou não permitir esse controle total, né? Então, a gente pode editar essa opção em termos das permissões, e com isso eu vou desabilitar, né, a possibilidade de controle total. Você clica em aplicar e OK. Então, com isso, né, a gente já criou uma pasta que vai permitir com que a gente possa estar transferindo, né, arquivos de um lado para o outro, e vai ser muito mais fácil na hora da criação, né, de transferência de arquivos, né, e também a manipulação desses arquivos para as atividades de nosso interesse. Bom, com isso aqui eu já posso fechar. Então, só voltando, né, eu vou repetir aqui, criar um outro diretório também que possa fazer essa mesma. Então, você cria uma pasta, teste 2020, com o botão direito do mouse, né, vou em propriedades, né, e em propriedades a gente vai olhar para o compartilhamento e segurança, né, em compartilhamento. Então, eu vou permitir agora que essa pasta possa ser compartilhada entre diferentes usuários, né. Para isso, abre essa janela, né. Eu vou incluir, então, esse usuário todos, adiciono esse usuário todos, né, e vou mudar o nível de permissão desse usuário todos para leitura e gravação. E com isso, né, eu aperto aqui o compartilhar, né, essa pasta agora está compartilhada, né, para vários usuários. Em seguida, eu vou em segurança, na aba de segurança, e já você pode escolher os diferentes usuários. Então vou voltar aqui no todos, e só vou desabilitar esse controle total, e você consegue essa desabilitação em editar, né, e a gente seleciona, então, deseleciona, né, o permitido. Com isso, aplicar, OK, né? Então, aqui eu já teria dois diretórios que, em princípio, eu poderia estar compartilhando com a máquina virtual, né? Então, o processo de descompressão ele pode levar um certo tempinho, né? Você ainda está em 70, isso depende um pouco da sua máquina, né?
em 70%, mas aqui eu já posso estar introduzindo, vou só aguardar um pouco essa descompressão, né? Mas, essencialmente, né, o que a gente vai estar criando agora é, a partir desse arquivo espelho, né, eu vou criar uma máquina virtual do sistema Linux, né, na qual já tem todas as informações que a gente precisa, né, para as atividades do curso. Então, essa aqui é a proposta, né, de estarmos trabalhando com essa máquina virtual. Espero que, se vocês tiverem, novamente, né, se vocês tiverem algum problema, não hesitem em estar nos escrevendo, né, para a gente tentar solucionar essas questões. O ponto para quem está usando o sistema Linux, né, você pode ter uma máquina virtual Linux dentro do próprio Linux. O que a gente identificou é que esse processo de descompressão, ele pode ser um pouco, a depender do tipo de comando que você usar, né, ele pode levar a alguns problemas, né, e a nossa sugestão, foi o que nós testamos e funcionou bem em vários testes, é usar esse descompressor chamado 7-zip, né. Então, você consegue baixar, para quem tem no Linux, esse 7-zip através desse comando, né, e a descompressão é feita usando um 7-Z, letra E, né, e o nome do arquivo .zip, que é seria o espelho da máquina virtual. Né. Então, a gente já está quase finalizando a descompressão. Né, você pode, dependendo do seu computador, ele pode levar algum tempinho, né. E aí vamos voltar para praticamente já. E finalizou agora, né? Então vamos olhar como é que está. Ele criou esse diretório, da qual a gente vai ter um arquivo, né? Que é o espelho da máquina virtual. Note que esse arquivo agora tem 16 GB, né? Que é o tamanho que é esperado para essa máquina. Tá? Então, acho que, de novo, você vai ter que, ao menos nesse início, né, deixar reservado ao menos 20 GB do teu computador para poder estar instalando essa máquina virtual. Bom, então, agora que a gente tem o arquivo descomprimido, né, eu vou criar a máquina virtual. Então, aqui em ferramentas, né, eu vou criar uma nova, né, e vai abrir uma janela como essa, né. E qual que é a ideia aqui? A gente vai passo a passo, né, criar essa máquina virtual para a gente poder executar as atividades do curso. Né? Então, o nome pode ser qualquer nome que você queira. Né? Eu vou, por uma questão de consistência, colocar o nome da disciplina. Né? E é sempre interessante colocar qual sistema operacional que você está que seria dessa máquina virtual. Até uma questão de organização e controle seu. Né? Então, a gente vai usar o Ubuntu, né, o Linux. Tá? Ele já identificou que o tipo de máquina vai ser uma máquina Linux. Se eu não tivesse colocado o Ubuntu aqui, outro nome, você poderia escolher quais o sistema operacional, tem várias possibilidades, né? O Windows, o Linux, o Solaris, o Mac e assim por diante. O nosso caso seria Linux. E a versão seria o Ubuntu, né? Também se tem várias versões de Linux disponíveis, dependendo do que você estiver baixando, essas seriam as opções. E note que essa máquina virtual foi criada para 64 bits. Tá? Então, ela talvez não funcione se você tem um computador de 32, por exemplo. Bom, então, ele já identificou aqui que esse meu computador ele teria 16 GB, né, de RAM, e você pode, ele colocou aqui o que seria o mínimo possível para a máquina virtual, né, que seria recomendável. Como é que a gente pode escolher aqui diversos tamanhos. Uma regra que usualmente é interessante estar aplicando é a seguinte: a gente pegar metade do que teríamos
né, do nosso sistema, né? Então, se eu tenho 16 GB, eu vou colocar o de 8, né? Então, eu coloco 8.192, que seria metade, né, da memória disponível. Então, você note que ele ainda está nessa zona verde, né? Então, significa que se eu colocasse 100%, né, corria o risco de, essencialmente, você, se por algum motivo, né, você estiver usando aquele teu sistema na máquina virtual, essencialmente o teu computador ia ficar completamente, né, voltado para a máquina virtual, né, o que seria difícil estar usando em outras tarefas, ou mesmo para resolver qualquer situação. Então, o ideal é colocar metade, né, e aí vem uma informação sobre o disco rígido, nesse caso aqui, a gente vai estar criando, vai estar utilizando um disco rígido virtual já existente, ou seja, vou escolher uma máquina virtual que já foi criada, que é aquela que a gente disponibilizou para vocês, né? Então, ela vai identificar, aqui ele já identificou um caso, mas eu vou procurar outro, e teria que vir no diretório onde contém o espelho da minha máquina virtual, ele está em downloads, né? O diretório que eu criei, dentro desse L1 né? E aqui ele já identificou, né? Eu estaria procurando por esse arquivo, né? Em Ubuntu 18.04. Aqui, deixa eu tentar. Ele deu um problema porque ele já tinha identificado, né? Eu já tinha feito isso aqui anteriormente, mas essencialmente vou tentar. Vou tentar mudar aqui o nome. Vamos lá, então, downloads. Deixa eu tentar, vou tirar aquela máquina virtual que foi criado, né, e a gente volta aqui no processo. Novamente, colocar o nome, né, PME 29, Ubuntu. Ele identificou o Linux, eu vou voltar aqui à memória, né, ele está em 8.198, 92. Vou utilizar esse disco e vou escolher, se funciona. Ele já identificou, ótimo, né? Então, o problema que eu estava tendo era que eu já tinha criado essa máquina virtual, então se você estiver fazendo pela primeira vez, né, você não vai ter esse problema exatamente com uma máquina idêntica. Ele vai aparecer essa informação aqui, e é só você dar um criar, né? Então, ele já criou a máquina virtual, eu já poderia acessar, literalmente, essa máquina, né? Então, ele já aparece aqui para vocês essa informação sobre o nome da máquina, o sistema operacional, né? O que é que a gente havia, o que é que tem de as características, né, dessa máquina, né, seja para o sistema, seja pela tela, o armazenamento, o áudio, rede,
USB, e tem informação sobre as pastas compartilhadas, aqui está como nenhuma, né? E o que eu vou fazer, e o que seria interessante antes da gente estar iniciando, né, essa máquina virtual, é entrar nessa aba, né, de configurações. Então, clicando em configurações, né, ele vai aparecer algumas informações que a gente vai fazer agora um ajuste fino, né, da máquina, né? Então, essencialmente, são aquelas várias características, né? E aqui eu vou poder modificar a minha máquina da maneira como alguém quiser. Então, a gente vai passar agora passo a passo, né, em cada um desses itens, de tal modo que a gente pudesse melhor desenhar essa máquina, né? Então, como básico, essa informação, nome dela, você pode até mudar se você quiser aqui, né? Tipo Linux, e a versão é o do Ubuntu, né? Se eu for em avançado, né, note que ele tem uma informação sobre a área de transferência, e arrastar e soltar. Ele está desabilitado, o default dele é esse desabilitado, e eu vou mudar para bidirecional, né? O que significa isso? Significa que, no caso, se eu tiver uma área de transferência compartilhada, como aqueles diretórios que eu criei, você pode estar trazendo arquivos de um lado para o outro, ou seja, da máquina real para a virtual e vice-versa, né, sem problema algum. E da mesma forma, eu posso fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da máquina real, jogar na máquina virtual e vice-versa, e vai funcionar, né? Então, mas para isso, a gente tem que fazer essa seleção como bidirecional. Então, ele está como desabilitado, né, originalmente, eu mudei para bidirecional. Os demais, né, você tem uma descrição, você pode criar qualquer coisa, e criptografia, se você quiser usar alguma criptografia de disco, né? Nesse caso, não vai ser necessário para a gente, tá? Aí eu venho agora em sistema, né? Então, em sistema eu tenho a possibilidade de estar mexendo novamente na memória. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir essa memória, isso aqui é possível, né? Vou manter aquela memória. E você pode manter essas informações, você pode deixar desabilitado, né, essa informação sobre o EFI, se você quiser mais informações, né, esse Extended Firewall Interface, né, que para alguns sistemas é importante, mas no caso nosso a gente pode deixar desabilitado. E uma outra informação importante é quanto ao processador, né? Note que aqui ele identificou que minha máquina ele tem 4 CPUs, né? E eu posso mudar, quer dizer, ao invés de usar apenas uma CPU, né, vou colocar 2. Tá? Vou deixar desabilitado esse pi.nx, e a aceleração eu vou deixar o default, né? Quanto ao monitor, ele já identificou qual o tipo de monitor que eu tenho, isso não é o que a gente teria na máquina de vocês, né? Se você for usar alguma tela remota, né, você também pode habilitar esse servidor, se você quiser, né? Ou se você quiser habilitar a gravação do que acontece na tela, também é possível, né? Eu vou deixar tudo desabilitado. A questão do armazenamento, né, ele já identificou qual que é o hard disk, né, que eu tenho na minha máquina. Eu não vou precisar fazer nada aqui em relação a isso, né? Se você quiser adicionar outros, né, é possível a partir desses botões, né? O áudio é a mesma coisa, né? Vou só deixar habilitada a saída de áudio. Você pode deixar também habilitada a entrada, se você quiser. A questão da rede, né, ele já identifica automaticamente, eu não vou precisar fazer nada aqui, né? Então você pode criar vários outros adaptadores, né, o Wi-Fi ou o cabo, ou se tiver algum dispositivo com porta serial, né, você também pode estar habilitando, né, a partir nesse item, né. No nosso caso, a gente também não vai estar fazendo nada nessa direção, né. E o USB, ele identifica qual é que a gente teria no computador, né? Então, ele já está habilitado por default.
E aqui é outro ponto que a gente vai estar trabalhando, né? Então, as pastas compartilhadas, né? Note que não tem nenhuma pasta compartilhada. Essa pasta seria aquela que você poderia estar levando e trazendo arquivos da máquina real para a máquina virtual, né? Então, para eu incluir um diretório nessa, como pasta compartilhada, eu venho aqui nesse ícone, né? Seria o arquivo com maisinho, e vai abrir essa janela, né, que vai citar compartilhamento. Então, eu vou escolher o caminho da pasta, né, aqui em outro. Então, essa pasta está na área de trabalho, né, e eu havia selecionado, criado esse diretório PME 5429, né. Então, seleciono ele, então seleciono a pasta, né, e ele aparece aqui para a gente já como o nome da pasta, o endereço, o caminho dela, né? Eu vou colocar como, deixar desabilitado apenas para leitura, porque a gente quer também que você possa escrever, né, nesse diretório, nessa pasta, mas eu vou habilitar esse montar automaticamente. Significa que quando ele reiniciar o sistema, né, a gente não precisa se preocupar em estar habilitando ou montando esse diretório, essa pasta, né, ele já vai fazer automaticamente. Então, eu vou dar um OK, né, ele já incluiu essa pasta PME 5429, né, como uma pasta que eu vou estar compartilhando entre a máquina real e a máquina virtual, né. Eu vou repetir para aquela mesma outro diretório que eu havia criado, só para... Aqui você pode eliminar ou mudar configurações, se você quiser editar, né? Então, vou colocar uma outra pasta, né? O caminho dela era na área de trabalho também, né? E eu havia criado esse teste 2020. Eu seleciono essa pasta, né? E vou colocar como habilitar esse montar automaticamente. Montando automaticamente. Ele aparece agora também como uma pasta que seria compartilhada com as pastas da minha máquina virtual. Bom, finalmente, a gente tem a interface de usuário, né? Então, ele pode aparecer algumas... vai ser interessante, né? Usualmente, eu acabo optando por habilitar essa informação de aparecer essas ferramentas, né, no topo da tela, fica mais fácil estar visualizando, e aqui você pode ver o que é que a gente teria para cada um dos comandos, né, possíveis para essa máquina, né. Então, essencialmente, a gente vai ter o controle sobre cada uma dessas atividades, né, do hard disk, do você gravar, compartilhar pastas e tudo mais. A única coisa que eu fiz aqui foi habilitar e se exibir no topo da tela. Tá? E com isso eu dou um OK. Bom, dando esse OK, note o que, é que ele acabou fazendo. Ele mudou, antes estava com um processador, agora está 2, né? E já apareceu para mim que eu tenho 2 pastas compartilhadas, né, aqui para essa máquina virtual. Tá? Então, vai ser algo dessa forma, que, com essa vista, né, e você terá, se tudo funcionou bem em termos dessa sua configuração. Bom, uma vez criada a máquina, eu vou iniciar ela, né? Essa é uma máquina Linux. E ela vai pedir para mim tanto o usuário quanto a senha, né? Essa informação de usuário e senha, ela vai aparecer, né, eu já deixei disponível lá tanto na mensagem que eu encaminhei ontem, né, quanto na homepage do curso, né, no E-Disciplinas. Mas se você está fazendo agora, né, ele vai estar aparecendo essa informação. Note que ele tem um ambiente, é o ambiente Linux, né? E ele vai estar abrindo uma máquina virtual como se ele estivesse criando ou acessando, né,
um computador Linux, né, essencialmente. Como é a primeira vez que ela está sendo acessada, está sendo criada, né, ela vai levar um minutinho aí para abrindo. Então, não se preocupe em relação a isso, né? Simplesmente só configurando o sistema. E pronto, né? Aqui a gente já está com a máquina virtual disponível, né? O usuário Sampa, e a senha é STDS9. Essa informação você tem no... deixa eu até colocar no chat aqui, se vocês... E ele vai estar entrando no nosso ambiente. Então, note que ele aparece aqui pequenininho, né? Vamos tentar... vou colocar no modo de visualização tela cheia. Ok. Agora a gente tem uma máquina como se fosse a nossa máquina real, né? Você tem, na verdade, uma máquina Linux rodando no sistema Windows, né? E aqui você está trabalhando, a gente estaria trabalhando, né, como se fosse no ambiente Linux mesmo, né? Então, para quem não está acostumado com o sistema Linux, né, eu vou deixar disponível depois um outro vídeo que é como navegar dentro desse sistema, né? Nas atividades, a gente vai estar utilizando muito, né, o que seria comandos de linha, né? Vou... se eu consigo aumentar aqui. Então, o que eu fiz aqui foi entrar, né, você pode optar aqui pelo, se você tem pelo teclado, né, no Brasil ou o inglês, você pode incluir outras opções. Tá? E nesse ícone aqui embaixo, né, ele pode abrir para a gente várias funcionalidades que teria no sistema Linux, né? Uma que a gente vai usar bastante é no System Tools, nas ferramentas do sistema, esse LX Terminal. Ele vai abrir essa janelinha, uma janela similar a esta aqui. Então, várias das atividades a gente vai estar utilizando em termos desse terminal, né? E a minha ideia ainda aqui nessa prática é mostrar alguns comandos, né, que nos permitem navegar dentro desse sistema, né? Então, eu posso navegar através do terminal, que é qual é a vantagem do terminal, né? Natália... desculpa, Natália, eu estou vendo agora a sua mensagem. Ele disse que não... várias configurações inválidas detectadas, né? Você poderia começar... Pode abrir o microfone, Natália, por favor. Oi, professor. Não, ele disse que é no sistema de aceleração. Tá. Você está com qual sistema operacional? Windows. Windows. Eu lembro que, em alguns casos, era necessário estar mudando na BIOS, né, para esses computadores, não sei se computadores mais novos ou mais antigos, né? Tá. Eu posso depois, né, te passar, o Vitor também teve um problema, né, eu passo para vocês como está fazendo essa mudança, tá? Ok. O que a gente vai fazer essencialmente você vai ter que rebootar a sua máquina, né, e a gente vai acessar a BIOS deles e habilitar essa possibilidade. Tá. Essa é uma maneira de se resolver, né? Mas aí eu posso tentar criar alguns snapshots assim, do processo, para você ficar mais
segura de como está resolvendo. Né? Ok, obrigada, professor. Professor, pois não, Vitor? aqui no meu, quando eu modifico o tipo de máquina para Linux, só aparece a versão Ubuntu 32 bits, não aparece 64. Que pode ser uma origem do erro? Olha, eu não sei como é que é o teu computador, né? Mas 64, não é 32 não. 64? Não entendi. É engraçado, né? Porque essa opção ela vem como default do VirtualBox. Uhum. Vou ver se eu desinstalo e instalo novamente para ver se modifica. Tudo bem. E também um outro ponto que talvez seja importante você estar considerando é instalar já o pacote de extensão. Tá? Sim, eu até instalei já, mas... A minha sugestão é tentar reinstalar novamente, mas assim, o default ele seria ter o de 64, porque é o que é o mais usado. Né? Então, beleza. Vou tentar aqui de novo. Obrigado. Eu posso fazer um comentário, professor? Por favor, Alexandre, até te perguntar quanto à questão da virtualização, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, sobre os problemas aí relatados pelos alunos, no caso da Natália, você pode tentar desabilitar essas funções de aceleração. Então, até na hora que você configura a máquina virtual, lá naquele menu de configurações, no VirtualBox, se tiver uma configuração incompatível, aparece no canto direito inferior, aparece um sinal de exclamação em amarelo, indicando que tem algum problema, alguma incompatibilidade da configuração em relação à sua máquina real. Então, tente desabilitar aquelas configurações de aceleração. Isso, no menu configurações. Isso. Por exemplo, nesse sistema... Bom, agora você está com a máquina aberta, né? Então você não vai conseguir... não sei se é possível desligar rapidamente a máquina virtual aí, professor. Eu vou tentar... Não, acho que ele já acabou já desligando. Vamos ver. É isso. Olha, eu desabilitei aqui, mas não mudou nada. Continua aquela exclamação. Então a mesma coisa. A opção do OK lá embaixo fica desabilitado, mesmo sem desabilitar a função de virtualização. Eu tenho a impressão, Alexandre, da outra vez que a gente havia feito, um dos problemas que a gente teve foi, que algumas pessoas tiveram, foi, teria que estar mudando na BIOS, né? Não sei se na BIOS, sim, tudo bem. Isso, eu posso... Os computadores de vocês são novos, Natália? São dessa nova geração ou é algo mais antigo? Não, é novo sim, não é novo. Então, acho que talvez seja por conta disso. Talvez eu possa ajudar, talvez individualmente, aí, a acertar essas configurações, no caso do Vitor e da Daniela. E tem também a Bruna, né? A Bruna também aqui relatou um problema no Mac. macOS, qual sistema você está usando? É o Catalina? Oi, professor. Sim, é o Catalina. Catalina, né? Para algumas versões ele estava com um certo problema com essa máquina virtual. Eu acho que, em princípio, pelo menos eu tinha lido alguns casos. Eu vou depois te passar como fazer essa solução por esse sistema para o Mac OS, tá? Que é um pouquinho diferente do que a gente fez aqui no Windows e no Linux. Tá bom, professor. Obrigada. Isso, então só um último comentário, depois a gente tenta resolver isso, no caso da Natália, o Vitor e a Bruna. Aí. Tá bom? Muito obrigada. De qualquer forma, essas informações aqui vão estar sendo registradas, né? E aí você pode dar sequência e pode nos procurar a qualquer momento. Tá, gente? Acho que a vantagem de ter, uma vez instalado, você vai ver que vai ser muito
interessante porque, de fato, né, vai ter a grande vantagem de a gente estar sempre usando o mesmo sistema operacional, né, e todo mundo com os mesmos códigos. Bom, para quem, se alguém mais acabou tendo problema na criação da máquina, né, manda um e-mail para mim e a gente tenta combinar junto com o Alexandre para estar resolvendo, né, cada um dos casos. Bom, aparecendo a imagem, né, a gente está aqui, eu voltei de novo para a máquina virtual, você note que ela salva aquele estado final que eu tinha, né, e agora eu tenho uma máquina Linux, da qual eu posso estar utilizando, né. Bom, note que ele aparece, né, nessa máquina virtual, e já está os diretórios que eu havia criado, compartilhando com a máquina real. Então, eu posso trazer arquivos de um lado para o outro através desses dois diretórios aqui, por exemplo, né? E você pode navegar como navegar no sistema Windows, né? Qual você pode tanto usar por janelas, né, quanto usar o terminal. A gente vai usar bastante a questão do terminal, né, em função de, no ambiente de supercomputadores, né, você acabar usando, né, esse ambiente, né, de terminal. Então, clicando aqui em Documents, né, eu vou no meu diretório Home, e eu tenho todos esses diretórios já disponíveis, né, mas antes de qualquer coisa, né, eu vou usar um comando em Linux chamado ls. ls significa que você está listando, né? Então, se der um ls, ele vai estar listando tudo que eu tenho dentro daquele diretório, né? Então, aqui ele está os diretórios, como você observa aqui na versão de janela, né? A versão terminal, ele também me mostra quais diretórios eu tenho, né? Se eu não sei algo sobre um comando do Linux, né, você pode sempre usar o comando man, de manual, ls, por exemplo, o comando que eu quero saber. E aí ele vai mostrar para mim o que é que esse comando faz, né? É algo que é bastante útil se você dá um Q minúsculo para sair daquele diretório, né? Bom, e agora eu tenho esses arquivos, os diretórios, né? Eu quero entrar num determinado diretório, por exemplo. Eu quero entrar no Documents, né, ou no Downloads. Então, eu dou um CD, que é o comando Change Directory, e o nome do diretório que eu estou interessado. Então, o Linux ele tem uma coisa interessante, e se eu apertar aqui o Tab, ele vai automaticamente já escrever, né, o meu diretório, né? Eu entrei aqui no Documents, dei um ls, ele não tem nada, né? Então, se eu quero saber onde eu estou, né, qual o meu diretório de trabalho presente, eu dou o comando pwd, né, Present Working Directory, né? E aí vai me listar onde é que seria, onde a gente estaria, qual diretório que a gente se encontra, tá? Então, eu vou voltar num diretório acima, então eu vou dar um cd ... né, e vou dar um outro ls, né. Bom, essa aqui é a configuração que veio básica, né, do nosso sistema, né. Só que agora o que eu vou querer fazer é poder fazer duas coisas. Eu vou entrar a partir da máquina real, né, entrar no browser. Eu poderia fazer isso também na própria máquina virtual, eu vou mostrar para vocês. E eu vou copiar esse comando, né, que é o comando para baixar, fazer uma clonagem de todo o diretório de trabalho que a gente vai querer. Então, dou um Ctrl+C aqui, e agora eu vou entrei na máquina virtual, né, e vou dar um Ctrl+V.
aquele comando git clone, ele vai procurar por esse diretório, né, e ele vai estar clonando todas as informações e arquivos que estariam naquele diretório, que é do GitHub. Ele está procurando no GitHub aquela informação, depois eu vou voltar novamente aqui ao a minha máquina real, e é sempre, toda vez que vocês forem fazer uma prática, né, tentem fazer uma atualização. Aqui não vai atualizar nada, mas usualmente, quando há algum problema, assim, a gente vai tentar atualizar, né? E agora eu vou copiar esse comando na minha máquina virtual, né? Bom, ele vai dizer que como eu tenho que entrar na máquina, no diretório, né? Então, esse MNE 2020, e copiar, né, aplicar esse comando git pull, né? Então, o que ele vai estar fazendo? Ele vai procurar por todos os diretórios, todos os arquivos, e se há alguma mudança, ele vai fazer um update, né, daquele diretório. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Se eu der um ls, então eu vou estar listando todos os arquivos e diretórios. Então, você tem um arquivo de informação, que é o readme, e esse diretório chamado tutorial lamps, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui no tutorial lamps. Tá? Se eu der um ls, ele aparece os laboratórios que a gente vai estar fazendo. E também ele vai nos mostrar quem seria, né, o roteiro em PDF desse laboratório. Então, eu poderia fazer a mesma coisa aqui pela janela, né? Então, eu vou entrar no MNE 2020, o tutorial lamps, né? E aqui eu tenho os vários diretórios que eu vou usar, os diretórios de trabalho, e a gente tem agora, né, você pode abrir o nosso roteiro, né, desse tutorial, e eu vou comentar um pouquinho sobre ele, né, logo em seguida. Então, acho que seria um bom momento para a gente fazer uma pausa, né, e quem teve problemas, você pode me relatar, que eu vou interromper, então, a gravação.